Olá, paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus esteja na direção da tua vida, te guiando, te guardando, dando livramento durante todo este dia. Que Deus possa te abençoar abundantemente, te fazendo prosperar em cada momento da sua vida, em tudo que puderes as mãos, que Deus possa te abençoar. E a palavra de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 36. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim a vergonha que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Amém? E nós temos falado essa semana sobre os embaraços da nossa vida, né? Embaraços que nos impedem de avançar, pecados que nos impedem de caminhar, e falamos sobre os embaraços, os tipos de embaraço, reconhecendo os embaraços da nossa vida. Quantos embaraços, né, que vem, que enfrentamos, que precisamos nos desarnar. A Bíblia diz que ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Né? Embaraça tudo aquilo que impede o andamento, situação de alguma coisa, dificuldades, obstáculos, né, que atrapalha, que perturba. E nós vemos aqui muitos tipos de embaraço. Mas hoje eu quero ressaltar algumas pessoas que se embaraçaram na caminhada dentro da palavra de Deus. Falamos os tipos de embaraço, que muitas vezes a mentira, a ira, palavras torpes, o sentimento de amargura, a ira, a cólera, a gritaria, malícia, até a gritaria, estar lá gritando é um embaraço. E a falta de perdão. Glória a Deus. E isso são coisas que a gente precisa eliminar da nossa vida, porque na vida de um atleta, como ele diz, olha, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. E do que é o negócio dessa vida? Né? São esses sentimentos, são esses obstáculos que a gente encontra pelo caminho. Né? É lutar contra os nossos próprios sentimentos. Se não tiver arraigados em Cristo, nós ficamos embaraçados, não conseguimos avançar. E meditando na palavra de Deus, observei muitas pessoas que se embaraçaram no caminho. A Bíblia mostra várias pessoas, vários personagens. E um dos que eu observei hoje, meditando, foi Geazi. Um dos, né, que são muitos, mas esse aqui foi um grande embaraço. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 22. E ele diz: tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos do profeta da montanha de Efraim, dar-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: se servir de tomar 2 talentos, insistiu com ele e amarrou os talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa, os pôs sobre 2 servos, os quais levaram diante dele. Glória a Deus. E, versículo 24, chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os guardou na casa, despediu aqueles homens e eles se foram. Então ele entrou, pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe a Eliseu: de onde vem Geazi? Ele disse: teu servo não foi nem a nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti,
e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Misericórdia. Irmãos, nós vemos aqui essa história que a gente já falamos em outros dias, a história de Naamã. E quando Naamã foi curado da lepra, ele chegou para o profeta e queria dar bens, queria pagar por aquilo ali. Ele disse, não, de jeito nenhum, eu não quero nada. Né? Eu não quero. Porém, ele disse, viva o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Porque o profeta sabia que foi Deus que fez o milagre na vida de Naamã. Ele não queria glória para ele, né? E então, Geazi, o seu moço, o que é que aconteceu? Observou aquilo ali e disse, mas o que é que o meu senhor fez? Então Geazi, moço, Eliseu, homem de Deus, disse, então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, eis que meu servo impediu, disse Ciro, Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia, porém viva o Senhor, que hei de correr atrás dele, de receber dele alguma coisa. Veja, se o homem de Deus não quis receber, porque ele sabia o propósito de não receber, mas ele cobiçou, né? Ele cobiçou e disse, viva o Senhor, não foi mais pelo Senhor, que eu vou atrás dele, vou receber. Glória a Deus. E a Bíblia fala, irmão, bem claro, e no Salmo, né? Inclina o meu coração para o teu estatuto, para o teu testemunho, e não para a ganância. Olha a oração do salmista. Porque quando nós observamos a palavra de Deus, irmãos, essas ciladas do inimigo, essas ciladas do nosso sentimento, elas não prevalecem. Porque o que é ganância? Trata-se de uma vontade exagerada de possuir qualquer coisa. É uma ganância. Quer dizer, ele sente uma vontade exagerada a ponto de desobedecer o seu Senhor, o profeta. E olha que ele sabia tudo como Eliseu era na presença de Deus. E que Deus usava Eliseu. Mas ele, por esse momento, ele esqueceu. E quando ele volta de ir até o Ciro, ele dá de encontro com o seu Senhor, e quando ele pergunta, não fui nem um canto nem outro. Ele disse, não. E porém ele disse, porventura não foi contigo meu coração? Aí a gente diz, seria alguma coisa oculta a Deus? Existiria alguma coisa oculta aos olhos de Deus? Não tem nada encoberto que não há de ser revelado. Quem teme a Deus tem esse versículo guardado no seu coração. Não posso fazer errado, porque ainda que os olhos não estão me vendo carnais, os olhos de Deus estão sobre a minha vida. Então, essa vontade, ela muitas vezes obscurece a mente, transforma o nosso sentimento, emoções e comportamento, né? A ganância, esse desejo exagerado que a gente tem que perceber. Às vezes estamos querendo aquilo que não é nosso, aquilo, ou desejamos alguma coisa, aquela ansiedade, quer porque quer, e às vezes não é nada útil. Então, muitas vezes precisamos estar sempre vigilante com os nossos sentimentos. Em Lucas 12,15 diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Glória a Deus. Então, acautelai-vos, cuidado, seja precavido, guardai-vos da avareza. Porque tem gente que quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Né? E se vê alguém com uma coisa que goste, quer comprar igual. Isso são sentimentos, irmão, são embaraço na nossa vida espiritual. E o embaraço da vida de Geazi foi tanto, portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti, a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha aí, olha a consequência de ter se embaraçado. Se embaraçou pro resto da vida. Olha, um homem que andava com um homem de Deus. Assim como Eliseu andava com Elias, andava Geazi. Olha que privilégio, andar com um homem de Deus, Eliseu. E o que é que acontece? Glória a Deus. E o que é que acontece? Não aprendeu. Estava ali todos os dias, vivendo com o profeta, vendo tudo que o profeta fazia, mas não aprendeu, não tem um coração ensinável. E pessoas que não têm um coração ensinável são pessoas de dura serviço,
que não tem facilidade para aprender. Glória a Deus. E nós vemos aqui que grande embaraço na vida dele. E não só para ele, mas para a descendência toda. Assim como as bênçãos de Deus vão até 1000 gerações, as maldições também vão. Veja. Então precisamos, amados, tirar esses embaraços da nossa caminhada. Precisamos ser vigilantes com os nossos sentimentos, para que nós não venhamos cair em cilada como essa. E como é que a gente faz isso? Olhando para o consumador e autor da nossa fé. Que nós possamos buscar. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro quem ama o dinheiro nunca se fartará. E quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Então a Bíblia diz, não é que o dinheiro é pecado, mas o amor ao dinheiro, viver por ele. Isso é um dos embaraços que pode destruir na nossa caminhada. Às vezes você está lutando por uma vitória, pedindo a Deus uma resposta, está procurando agradar mais a Deus. Mas às vezes esse sentimento que é enganoso, né? A vontade de prosperar, isso não é pecado. A gente querer crescer, prosperar, com o nosso trabalho. A Bíblia diz que que o trabalhador é digno do seu salário, que o trabalhador, ele vai comer do bem das suas mãos, né? Aquele que teme a Deus, ele vai comer do bem, do fruto do trabalho das suas mãos. Mas você querer aquilo além, aquilo que não pertence, usar a mentira para conseguir, como ele usou, dizer que o servo, o próprio profeta mandou falar em nome de outros, complicar a vida de outros, quer dizer, envolver. Tá entendendo? Então, isso a gente tem que ter. Como tem sido as nossas ações? Como tem sido as nossas atitudes? Para chegarmos a ser o vencedor. Para alcançar tudo as bênçãos de Deus, tanto espirituais como materiais. Precisamos ter uma vida regrada na palavra. Precisamos ter uma vida, como o salmista falou, o Salmo 119. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, não a cobiça. Olha. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no caminho. Glória a Deus. Então temos que fazer essa oração. Senhor, leia depois o Salmo 119, do 33 ao 40, ou leia todo o Salmo 119. Como é que podemos purificar o nosso caminho? Como é que podemos nos libertar desses embaraços que existem na nossa vida, desses laços que nos amarram, de progredir, de prosperar? É olhando, lendo a palavra de Deus. Todos os dias. Assim como você se alimenta todos os dias materialmente, precisamos se alimentar da palavra de Deus todos os dias e guardá-la no nosso coração. Porque ela será como escudo na hora da tentação. Quando vier um sentimento contrário, quando vier um pensamento contrário, quando vier um desejo contrário, ela será a tua proteção. Então toma posse desta palavra em nome de Jesus. E a sua oração seja, Senhor, tira de mim aquilo que não te agrada. Porque eu preciso da minha vitória. E Ele vai abrir os olhos do teu entendimento, do teu coração. E você vai saber o que fazer para agradar a Deus. Muita gente, alguém diz, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu tenho tantas dúvidas. Eu também já tive muitas dúvidas. Mas à medida que você se aproxima de Deus com um coração sincero, o Senhor, Ele vai te dando sabedoria. Busca a sabedoria de Deus e o discernimento, para que você não venha tropeçar em pedra alguma, como está lá no Salmo 91. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Essa foi mais uma palavra pela irmã Amanda Araújo. Que Deus te abençoe. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 1º, dia do trabalhador. E você que trabalha, que Deus continue dando força e graça para conquistar, porque o fruto das tuas mãos o Senhor abençoará. Amém?